Caros amigos, bom dia. Caros antigos membros da antiga TFP, Salve Maria. Hoje é dia 28 de maio de 2022 e eu vou prosseguir com a apresentação da teoria da revolução e da contra-revolução de Dr. Plínio. Partindo da definição da sacralidade vista no vídeo anterior, eu vou procurar desenvolvê-la um pouco mais e dar um que outro exemplo. A sacralidade, que é a característica mais elevada da ordem do ser, é em si mesma, em primeiro lugar, hierárquica. A ordem do ser inclui o que? Todo o criado, os anjos, os homens, os animais, vegetais, minerais, e também todo o possível não criado. Em tudo isso há uma ordem hierárquica. No nosso caso aqui, estamos analisando sobretudo no mundo humano, na história humana, e, por exemplo, as classes sociais na Idade Média, né, que eram o clero, a nobreza e o povo. Porque nós estamos tratando revolução e contra-revolução, é uma luta de processos, né? E houve um processo de ir destruindo esta ordem medieval que era sacral. No âmbito social, o conceito que foi introduzido, que não é o da ordem sacral, é de uma ordem funcional, visando apenas o bem-estar humano, sem referência a Deus. É o que Santo Agostinho cita nas suas obras como a cidade do homem, né? A luta entre a cidade de Deus e a cidade do homem. Um fato interessante que cito aqui de passagem é que este livro de Santo Agostinho era o livro de cabeceira do grande Carlos Magno, que foi propriamente o fundador da Europa cristã, digamos assim, de alguma maneira, né? da Europa. Bom, em segundo lugar, esta ordem sacral é insondavelmente desigual entre as criaturas. E todo esse conjunto de criaturas insondavelmente desiguais esse conjunto é infinitamente desigual para com Deus, né? O paganismo antigo negava isso. Para o paganismo antigo, Deus não era um outro. Deus não estava fora do universo. Deus era uma espécie de energia impessoal e cega dentro do universo, ou uma inteligência imanente no universo. Não havia criador e criaturas, né? É o que se chama panteísmo. Aristóteles, por exemplo, era panteísta. Com toda a filosofia dele, ele era panteísta. Todas as civilizações pagãs antigas eram panteístas, exceto as religiões abraâmicas, os judeus e os daí derivados. A sacralidade da ordem do ser diz que Deus é um outro. Deus é uma outra pessoa que fala conosco e nós podemos também falar com ela. Deus é este ser, esta pessoa infinitamente superior. Terceiro lugar dessa ordem, nela o mais alto é sempre causa, modelo, mestre e regente do mais baixo. Na ciência atual, que é reducionista, tudo gira em torno da matéria, do econômico e tudo mais. Isto não corresponde a essa característica da ordem do universo, que é a sacralidade, né?
onde o mais alto é sempre causa, modelo, mestre e regente do mais baixo. A hierarquia não é meramente funcional, é metafísica. O inferior não produz o superior, não é seu modelo, nem seu regente. O centro em torno do qual o mundo gira não são os elementos mais baixos, materiais, mas os mais altos, as pessoas. A ordem sacral do ser é aristocrática. Quer dizer, nesse sentido, aristocrática, o que é concretamente mais elevado, nobre e sublime é o centro, em torno do qual todo o resto gira. Subindo de degrau em degrau, de modelo em modelo, se chegava ao Criador, ao Deus Criador, que é causa, modelo e regente de toda a criação. Eu apenas me refiro aqui, seria um livro que é muito interessante de ser lido, que é um livro de São Roberto Bellarmino, A Elevação da Mente a Deus pelos Degraus das Coisas Criadas. Muito interessante também é o livro da Santa Teresa Benedita da Cruz, com o título Ser Finito e Ser Eterno. Pode-se encontrar aqui no Brasil a tradução. Essa Santa Teresa Benedita da Cruz é a famosa filósofa Edith Stein, judia, secretária do também famoso filósofo Edmund Husserl, que se converteu ao catolicismo e morreu santa e foi canonizada. Santa Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir, e eu acrescento, grande filósofa judia e católica. Muito bem, voltando. Subindo de degrau em degrau, de modelo em modelo, se chega a Deus Criador, causa, modelo e regente de toda a criação. Assim era a civilização cristã medieval. Quarto ponto, portanto, a partir daí, né, tudo se reporta a Deus. E Deus que é infinitamente nobre, sublime e elevado. Portanto, a admiração pela nobreza de alma, a nobreza dos costumes, a nobreza na arte, a busca contínua do requinte em tudo que se fazia, na arquitetura, na decoração das casas, nos estilos de vida, até mesmo na culinária, por exemplo, nas modas de como se vestir, era o que orientava os homens de então. Certo? Bom, mas até aqui nós temos uma escala aberta na descrição do que seja sacralidade. Por enquanto, essa escala e essa hierarquia está aberta. E aí vem, no quinto lugar, esta ordem sacral é uma escala fechada. Isso quer dizer que o mais alto, que é Deus, toca no último, no ínfimo. E naquilo que esses seres, que essas ordens de ser, têm de mais íntimo, de mais interno. E isto com ternura. Deus, o mais alto, toca o mais íntimo, o mais ínfimo, com ternura e com carinho. As monarquias pagãs eram escalas abertas. Os governantes pagãos se consideravam deuses, por exemplo, a Síria, Egito, Caldeia, mesmo Roma, ou eram deuses ou lugares ou tenentes, não sei como se diz, dos deuses. Eu vou me remitir aqui ao Erich Voegelin. Erich Voegelin foi o mais importante politólogo do século XX. Para analisar a política e a estrutura dos estados, ele utiliza os conceitos de ordem subjacentes às estruturas dos estados, assim como faz Dr. Plínio na sua teoria da Revolução e Contra-Revolução, quando ele descreve a ordem medieval.
O Fogelin, que eu estou citando aqui, é por causa da observação que ele faz sobre o faraó Ecanaton, que creio que foi cerca de 1000 anos antes de Cristo. Por que ele cita o Ecanaton? Porque o Ecanaton, esse faraó, aboliu o politeísmo no Egito e instaurou o monoteísmo em seu reinado e se apresentou como sendo o lugar-tenente do Deus único. Isso é importante porque o exemplo Ecanaton serviu de modelo para o desenvolvimento do Estado moderno de Hobbes, que é citado por Dr. Plínio na Revolução e Contra-Revolução. Ele cita explicitamente o Leviatã de Hobbes como sendo um passo no processo revolucionário. O Estado moderno forte era o contrário da sociedade orgânica e do feudalismo medieval. Ecanaton foi o faraó monoteísta e é apresentado como um modelo de governante para o iluminismo pós-medieval. Há vasta literatura sobre esse ponto. A sociedade orgânica medieval foi destruída para se reimplantar esse modelo de governança, que, aliás, em algumas sociedades secretas, é apresentado como o grande arquiteto do universo. Aí já está embutida a ideia da nova ordem mundial, com o governante global, o Big Brother, como os antigos faraós, Césares, etc., o governante global, para onde nós estamos indo, né? Ele se apresentará como um representante de Deus. Veja a importância que a Igreja Católica atual tem para este plano globalista. Então, esse governante global se apresentará como representante de Deus, mas não será controlado por ninguém, pois seus súditos não terão relação direta com esse Deus. Na ordem sacral cristã, todos os seres inferiores têm relação direta e íntima e exclusiva com Deus. É daí que vem a sua dignidade, a dignidade de filho de Deus, que é superior à dignidade do Estado, superior à dignidade dos reis e de qualquer superior que seja, qualquer superior imediato que seja. Vejam um exemplo de Luís XIV, né? Como era o contrário disso. Ele, por exemplo, ao encontrar no Jardim de Versailles com uma cozinheira do castelo, ele a saudava com cortesia, tirando o chapéu, em sinal de respeito. O que Luís XIV respeitava na cozinheira era a sua relação única com Deus. Nesse ponto, ela era superior ao Rei Sol. Luís XIV estava convencido disso. A ordem hierárquica da monarquia francesa era fechada. Era, portanto, sacral. Não há tempo para citar mais exemplos. Vou fazer apenas um contraste disso com o relacionamento entre os reis pagãos e seus súditos. Os súditos pagãos não podiam levantar os olhos diante de faraós e congêneres, e não se julgavam dignos de beijar a poeira do cavalo do rei, a poeira do chão que o cavalo do rei tinha pisado, né? Bem, fico por aqui. Desejo a todos um bom resto de dia, de semana. Que Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora abençoe a todos. Obrigado.